Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$ 5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Quando a gente pensa na roda de choro, né, que aí a gente tem roda de choro espalhada pelo Brasil, infelizmente não tem em todas as cidades, mas, por exemplo, se você... Aqui em Juiz de Fora a gente tem 2 rodas semanais, né, em momentos pré-pandêmicos, né? Mas, por exemplo, em cidades como Rio e BH, você tem rodas de choro diárias, né? E eu acho que a roda é um dos lugares onde a gente mais aprende sobre choro. Tudo bem, você pode baixar uma das milhares de partituras que estão disponíveis, graças ao trabalho maravilhoso da galera da Casa do Choro no site deles, e pode aprender a tocar as melodias. Mas sobre esses maneirismos, sobre essas gírias, são coisas que a gente aprende escutando. Daí eu conecto com uma coisa que eu falei lá no início, né? O choro é muito precioso nesse sentido, porque muitas coisas ele vai ensinar. Poxa, Pedro Paes, não faça isso comigo no meio da live, aparece a mensagem dele aqui. Muitas coisas você vai aprender quando você escuta e observa e imita. Então, se você quer tocar choro e encontrar essa sua voz, essa sua maneira de tocar, você não pode ter vergonha de copiar. Precisa copiar mesmo. Não sei quantas vezes eu toquei junto com os discos da Cari, quantas vezes eu toquei com Rabo de Lagartixa, quantas vezes eu toquei com a Nat Cohen. Não sei contar. E quantas vezes eu toco. Porque de repente acende uma coisa e você fala, de repente esse caminho é legal, e você vai investigar, você vai mergulhar naquilo. E na roda de choro é isso ao vivo, né? Você tem oportunidade de tocar com pessoas que são mais experientes. Quando eu comecei a tocar choro oficialmente numa roda de choro, eu tinha 15 anos de idade e eu estava tocando com pessoas que tinham de música, o dobro ou o triplo do que eu tinha de vida. Isso significou muito para mim, porque não é uma coisa que ele vai pegar na sua mão e falar, a nota é essa frase é assim, mas que ele vai te ensinar através de um olhar, de uma frase que o Sete Cordas faz e destaca uma coisa para você, e você fala, gente, era isso o tempo todo. Então, se você quer aprender choro, você precisa ir na roda de choro. E se na sua cidade não tem roda de choro, talvez voltar da pandemia, criando um movimento no seu espaço e no seu alcance para tocar choro, seja uma boa iniciativa, porque isso aproxima as pessoas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, viajando e tocando Brasil afora, sempre, quem me acompanha no meu Facebook pessoal, já viu que eu posto às vezes, onde tem roda de choro? Em Manaus. Aí a galera começa a colocar, fulano, fala com ciclano. E eu já tive rodas que foram criadas porque eu estava naquele espaço por pessoas que nunca me viram na vida, mas porque sabem que através dessa linguagem maravilhosa a gente vivencia trocas e experiências que são únicas, né? Falando um pouquinho ainda só sobre a roda de choro, eu tô falando tudo e no final vou abrir para vocês, tá? Não se preocupem. A roda de choro tem uma coisa muito dinâmica, né? E essa dinâmica acontece enquanto a gente que toca o clarinete, que é um instrumento maravilhoso, primeiro porque tem uma extensão absurda e porque toca essas extensões, né? Essa extensão, essas regiões de maneira muito equilibrada, né? Eu imagino que algumas pessoas aqui também toquem saxofone, e o saxofone também é um ótimo instrumento para tocar choro. Mas, por exemplo, se você vai tocar no grave do saxofone, é muito diferente de tocar no grave do clarinete. A resposta, o tempo, a intensidade é diferente, né? O clarinete ele responde muito bem, e aí ele ganha uma vantagem no choro, por exemplo, que é uma música
que tradicionalmente se faz de maneira acústica, né? As rodas de choro, em geral, são rodas acústicas, né? Embora existam rodas plugadas, né? Ele ganha uma vantagem, por exemplo, sobre instrumentos como os solistas de corda, cavaquinhos, bandolins, que às vezes precisam de condições muito propícias para serem ouvidos, né? E o clarinete, ele pode tanto se misturar à massa de instrumentos tocando na região grave, quanto passar por cima deles, no melhor sentido possível de passar por cima, né? Mas penetrar a massa sonora tocando em regiões agudas. E o choro tem uma coisa que é incrível, que você não precisa... Você pode, tá? Mas não precisa parar de tocar se você não quer. Porque você pode tocar uma melodia, né? Igual eu exemplifiquei, né? E quando você passa a bola para um outro solista, que é normalmente o que acontece na roda de choro, a cada repetição dessa parte abaca, os solistas vão trocando e dialogando. Então você fez. Repetiu A, você pode mudar para... Você pode ir para uma região que muda o som, que muda a forma como você toca, e você continua pensando, ouvindo o que eu toquei, uma ideia de contraponto que, obviamente, seria completamente diferente se tem outra pessoa tocando comigo, né? Porque essas respostas, a música viva, importa muito, né? Mas o clarinete tem essa possibilidade, essa magia de... O choro é uma música de camadas, né? Então você tem a melodia num nível, você tem a harmonia, vamos colocar aí, de violões num segundo nível, o cavaquinho fazendo uma ponte entre harmonia e percussão, e o pandeiro. E essas coisas estão trocando, né? Switching, mudando o tempo todo. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa numa região e, às vezes, simplesmente porque você vai dobrar aquela melodia no final com uma flauta, você pode mudar para uma oitava mais grave. E isso é incrível, né? Porque você tem tudo na mão. Não é fácil de fazer, né? E você buscar esse domínio, que eu nem sei se a gente chega no fim das contas, né? Porque é muito forte falar, eu domino. A gente está sempre pesquisando e aprendendo. Mas é um mergulho, uma imersão. Mas é muito inspirador e desafiador ter essas possibilidades. Saber que isso existe, né? Sempre tem um passo a mais para dar, né? Sempre tem um nível. E se você quer ir muito a fundo, estudar improvisação, estudar a harmonia do choro, que é uma coisa que muda muito rápido, é um universo sem fim e de uma beleza inesgotável. E no caso do clarinete, a gente já tem um legado que acompanha essa história, essa linha do tempo, que começa lá na segunda metade do século XIX, mas que não para, continua acontecendo, continua se transformando, o clarinete acompanha isso. Então, e aí seria muito legal, eu acredito que numa aula que eu tenho certeza que foi maravilhosa com Bi Stutz e Pedro Paes ontem, eles com certeza falaram de nomes que eu vou citar, mas se falaram, pega o marca-texto, sublinha e vai ouvir, sabe? Faz uma playlist na sua plataforma digital, vai no YouTube, coloca que tem muita coisa disponível. Procura o Luiz Americano, procura o Abel Ferreira, procura o Severino Araújo, procura o Cachimbinho, procura o Paulo Moura, que são as figuras que, infelizmente, a gente não vai ter mais esse contato presencial com elas. Mas procurem também as pessoas do seu tempo. Manda um oi na rede social, a galera responde, e é importante fazer isso. Procura o Pedro Paes, procura o Rui Alvim, procura a Nath, sabe? Promova conexões, isso transforma a nossa música, sabe? E não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha
de tentar fazer parecido, porque só assim a gente vai conseguir as ferramentas para buscar o nosso jeito de se expressar através do nosso instrumento, né? A gente precisa conhecer as ferramentas que, como o próprio instrumento, são instrumento desse desenvolvimento da nossa voz. Afinal, com música, as notas são um pretexto, né? Mas o que é importante é isso que a gente tem aqui, né? A oportunidade de trocar. E por falar em troca, falei sem parar durante 40 minutos. Now's the time. Vocês, por favor, perguntas. Isso é só uma sementinha, tá? O choro é muito mais. E o meu desejo real é que vocês saiam daqui com vontade de tocar, né? Acho que é o melhor que eu consigo fazer por vocês em 1 hora. Acho que ela está com o microfone fechado. Consegue me ouvir agora? Sim, perfeitamente. Bom, tem uma pergunta aqui, Caetano, de Matheus William. Ele pergunta, Caetano, por que o choro não é tão utilizado nas bandas sinfônicas, isso nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro? Obrigado pela pergunta, Matheus. É uma pessoa que me acompanha direto nas redes, está sempre interagindo, mandando mensagem. Estou vendo a carinha dele aqui em cima. Olha, eu acho que existem várias razões, né? Choro, primeiro, é uma música difícil de tocar, não vou enganar vocês. O repertório é variado, né? E se você quer começar a tocar choro e quer começar tocando Espinha de Bacalhau, você vai desistir de tocar choro se você começar daí. Mas, com tanta coisa disponível, né? Aqui em Juiz de Fora eu desenvolvo um trabalho de roda de choro didática, inclusive que tem uma edição de partituras própria para a roda, em que eu procuro adequar esse repertório ao nível técnico das pessoas que estão aprendendo, né? Que eu posso, inclusive, compartilhar esse link também no Moodle para vocês baixarem essas partituras, tá? Tem transposto para si bemol, para mi bemol, para quem tocar alto. Embora aprender a tocar, a ler transpondo, deva ser um objetivo, colocar isso como uma meta em algum lugar. Mas eu acho que, primeiro, isso, o choro não é fácil de tocar, né? Choro pode ter muitas notas, a harmonia muda muito. Então, às vezes, é difícil você fazer... Imagina, numa constituição de uma banda sinfônica, você fazer uma coisa arranjada para tantos instrumentos que vai ter um resultado rápido, sabe? Eu acho que, em segundo lugar, vem também talvez uma indisposição ou algum preconceito, porque o choro ainda está na cabeça das pessoas, num lugar da cabeça das pessoas, como música de velhos, sabe? Uma música que são sempre aqueles senhores rabugentos, de cabelo branco, tocando na roda de choro, sem dar boa noite, sem olhar para ninguém. O choro é isso? É também, mas não é somente. Então, eu acho que isso acontece por milhares de motivos, que é uma pesquisa minha de vida, de entender por que o choro ficou nesse lugar, mas que não cabe aqui. Mas isso esse mecanismo acaba afastando um pouco as pessoas também dessa música e deixando ela para esse lugar, sacou? Então, se você tem uma música popular, uma canção da MPB, arranjada de forma instrumental, que vai dar um resultado mais fácil numa formação grande, como às vezes bandas sinfônicas que são formadas em festivais, você ensaia 1 semana e no final tem que apresentar, talvez o choro precise de um trabalho mais contínuo, e a gente vê que, por exemplo, a própria iniciativa dos Amigos da Portátil, né, com a Camerata Portátil, Furiosa, que são formações grandes, que não são exatamente bandas sinfônicas, mas que têm muitos sopros, têm muitas cordas, e que o choro, enquanto ele é conservado como ferramenta de aprendizado musical, né, para além da música que ele é, mas vou aprender música com ele, se ele for conservado dessa maneira, é possível também. Então, acho que a gente precisa conhecer
para que essa realidade mude. A gente precisa conhecer os chorões do nosso tempo e a gente precisa oportunizar as pessoas que elas entendam e entrem em contato com tudo o que o choro é, não somente com essa pequena parte que talvez crie uma distância. Acho que é por aí. Oi, Caetano, tudo bem? Você me escuta Oi, bem? Escuto. Eu fui anotando as perguntas que foram pintando, e aí eu vou fazer elas, vou tentar organizar, veja se a memória comporta aí. Bom, primeiro muita gente pedindo material e perguntando como que disponibiliza as partituras de choro, por onde que começa a estudar choro. Depois teve duas perguntas, da Carolina e do Benjamin, sobre acentuação e articulação no choro, se você puder falar e exemplificar um pouquinho para eles. E ainda mais outras duas perguntinhas que são sobre se você vê relação entre o choro brasileiro e o fado português. E uma última, que foi uma questão que ficou ontem sendo conversada entre o Proveta e o Paulo Sérgio Santos, que o Paulo Sérgio Santos perguntou para o Proveta se os patterns se é possível improvisar sem os patterns, ou se os patterns seriam como a palavra de um idioma, assim, né? Se você usa os patterns ou não, se você acha rico usar ou não. Uhum. Qualquer coisa eu repito elas que estão anotadas aqui, não se preocupe. Legal, massa. Vou tentar ir respondendo uma a uma. Sobre material, vocês vivem... Quem quer começar a tocar choro hoje, vive uma realidade privilegiadíssima de existir no mercado não vou dizer grande, mas um bom número de songbooks preparados para a nossa realidade. Por exemplo, a gente tem material da Choro Music, que tem os playbacks gravados com ótima qualidade, as partituras revisadas e harmonizadas, transpostas para si bemol, mi bemol. E isso é uma realidade muitíssimo recente. Eu comecei a tocar choro em 2003, 2004, tocando flauta doce, e em 2007 eu mudei para o clarinete, e o que eu tinha de partitura transposta eram algumas que a pessoa que me oportunizou o contato com o clarinete transpôs ainda na época no Encore para mim, e ok, estava tocando partituras transpostas. Quando eu dei conta daquelas 20 músicas, não tinha mais. Então o trabalho era colocar o disco para tocar, sem YouTube também, tá? Que baixa velocidade, nada disso. Coloca para tocar, tenta parar, dá stop, pausa exatamente naquela frase. Que nota é? Pega o instrumento, procura aquela nota na partitura, no tom do meu instrumento. Só que isso, para tirar uma música, era um trabalho de uma semana inteira, 2 semanas, dependendo do que fosse. E aí foi onde eu citei uma coisa que eu queria falar mesmo, da importância da gente aprender a leitura transposta, tá? Não pense em começar por aí também, não. Mas coloca isso em algum lugar que é para a vida. Porque amanhã você vai tocar num casamento, alguém vai te contratar para tocar, e vão faltar 2 dias, você não vai ter tempo de escrever de novo, não vai ter ensaio, e você tem que tocar, e só tem a partitura da flauta, só tem a partitura do piano. Você precisa aprender a se virar nesses contextos, né? Quando a gente se torna um profissional de performance, né? E você viaja, e às vezes você faz um freelance, e às vezes você toca como convidado com uma galera que você vai conhecer na passagem de som, e aí aquele e-mail com a partitura que ia chegar nunca chega, e a partitura está lá para você na passagem. Então, e ela não está transposta. Então, começa por esses materiais, e aí eu vou destacar o material da Choro Music, vou destacar o material do projeto Mão na Roda, que é esse projeto que eu criei de roda didática aqui, que tem um drive aberto para quem quiser, com as partituras transpostas para si bemol, mi bemol e clave de fá. Então, usem sem moderação e distribuam para os amigos, inclusive incentivem baixistas, fagotistas, instrumentos que não são usuais na cultura do choro a experimentar esse repertório. Eu criei esse material, foi para isso. E eu vou deixar o link com a coordenadora, e ela vai colocar no Moodle para todo mundo, tá? Então, acho que sobre material
É isso. Tem material muito rico, que é o da Casa do Choro, mas lá as partituras não são transpostas. Tá tudo revisado, as harmonias são ótimas, mas aí já é next level, né? Assim, mais um passo. Pensa nisso, em aprender a ler as partituras transpondo, que é diferente de transpor, tá? Ler transpondo é você conseguir olhar para uma nota e entender que você vai fazer outra no seu instrumento. Não é você pensar uma frase, as notas de uma frase e depois aquilo um tom acima. Isso é transpor de cabeça. Ler transpondo é outra coisa e é muito mais fácil do que parece. Retoma as perguntas para mim, porque já divaguei muito nessa, não vou lembrar. Claro. Só para dizer que tem uma pergunta do Paulo Sérgio Santos, a gente botou ele como co-anfitrião aí para ele fazer pessoalmente para você. Que lindo! Mas antes dele fazer a pergunta, muita gente perguntou sobre acentuação e articulação. Aí, se você conseguir brevemente mostrar, só dar uma pista do tema, que é amplo. Eu acho... E ainda sobre os patterns, esse tema dos patterns. Sobre a articulação, é um assunto realmente muito extenso, né? E eu acho que quando a gente pensa no choro aí com os seus subgêneros, com as suas figuras rítmicas principais, elas vão demandar coisas diferentes da gente, de como a gente quer soar, né? No geral, eu gosto de pensar uma articulação que a gente chama de legato. O que é o legato? É muito diferente de você tocar ligado, né? E aí tem esse contra, vamos dizer assim, para quem vem de um background mais clássico, de que as dinâmicas, as acentuações jamais estarão escritas numa partitura de choro, justamente porque você pode fazer da forma que você acha mais bonito, mais interessante, né? Mas, em geral, eu gosto de pensar numa articulação que ela mantém o fluxo de ar dentro da frase, e aí a gente vai precisar entender um pouco onde está o início, meio e fim de cada frase, sem interromper esse fluxo de ar, mas gentilmente definindo essas notas dentro desse fluxo de ar com a língua. Isso a gente chama de legato. Só para vocês entenderem, numa escala, ligado, né, que é quando a gente imagina aquela ligadura de expressão, unindo todas as notas, a gente vai ter... Tudo é uma coisa só, né? E soa, às vezes, muito lírico, né? Se você estiver pensando no contexto mais de música erudita. O staccato é quando é a outra ponta, né? Como se fosse dois extremos. O staccato é quando a gente tem interrupção desse fluxo de ar entre as notas, né? E legato é quando eu combino as duas coisas, né? O fluxo de ar se mantém e eu defino as notas com uma língua que é suave, gentil. Então, é muito importante que tenha essa definição, porque tocar choro sem articular, a música fica muito sem vida, né? E é importante que você preste atenção nos acentos que a percussão faz, né? E nas levadas também. Por exemplo, quando você tem células rítmicas que são muito comuns, por exemplo, da semicolcheia com a colcheia e semicolcheia dentro de um tempo, usualmente a gente faz essa colcheia do centro um pouco mais curta, porque isso dá um balanço, né? Em vez de tocar... A gente está sempre pensando na levada, né? Então, entender o choro na sua completude, né? Forma, ritmo, harmonia é muito importante. E tanto é influenciado por isso aqui no nosso instrumento, como a gente também influencia, né? Se você dá, às vezes, um tipo de articulação ou de interpretação para a frase, isso vai alterar a forma como as pessoas que te acompanham estão tocando. Fizeram uma pergunta sobre o fado, eu acho que existe muito em comum, porque na origem do fado, a música portuguesa, a gente já tem também uma influência híbrida, né? É Portugal, mas se a gente pensar nos processos de colonização, né, de invasão dos povos, dos territórios africanos e latinos, não tem como essa galera europeia
não estar em contato com essa música, né? E o fado tem esse lamento, né? Tem essa coisa, embora tenha se desenvolvido principalmente como música vocal, né? Tem esse lamento que eu acho que é um sentimento que está muito preservado dentro da linguagem do choro. Sobre patterns, né? Patterns, para quem não sabe, é uma ideia de estudo de improvisação que ficou muito famosa com um livro que se chama Patterns for Jazz. Você encontra o PDF na internet, que são ideias de progressões melódicas, de frases, para você usar dentro de cada contexto harmônico. E aí perguntaram se eu uso patterns, se eu acho legal usar patterns, como é isso? Na minha cabeça, é o seguinte, mais uma vez, os patterns podem ser ferramentas. São cartas na manga que você tem. E criar dentro da música, improvisar, nunca é linear. Você não improvisa da mesma forma todos os dias. Cada realidade é uma. As pessoas que estão tocando com você, como está a sua cabeça, se você consegue, de fato, estar 100% para a música, ou se tem alguma coisa que não te desliga do resto, o nosso nível de concentração e de atenção, ele oscila, não é? A gente não é uma máquina que vai reproduzir tudo sempre da mesma forma. E eu acho que entender o conceito de patterns é mais importante até do que pensar num uso direto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve pessoas improvisando, elas estão usando e criando patterns o tempo todo. Porque elas podem ter ido lá no instrumento e praticado aquilo nos 12 tons, como se usa muito dentro da escola do jazz, né? Isso é uma coisa comum de se ver. Ou porque aquele som está incutido na cabeça dela e ela sabe onde aquilo está no instrumento. E ela vai tocar. Então, você falar assim, não, a criação precisa ser livre, eu acho, né? Você não pode usar patterns, você vai bloquear uma grande parte do seu processo criativo, porque mesmo que você não tenha estudado isso de maneira consciente, estou usando um pattern agora, a gente não toca no instrumento coisas que a gente não ouve na cabeça e no coração. Não tem como. A não ser que você esteja lendo. Ok, mas aí você está reproduzindo uma ideia. Mas quando você está criando, improvisando, como você vai tocar um som no seu instrumento que você não pensou antes? Não tem jeito. O instrumento é instrumento. A música faz na cabeça. A música faz no coração. Então, se você precisa... se você acha que você não pode... Nada do que a gente está criando é realmente inédito. O que são inéditas são as combinações. A forma como eu me aproprio dessas ideias que estão postas aí no mundo, né? E se você for ver... Aí vou fazer um parêntese muito rápido. Se você for ver, por exemplo, o ritmo da polca, né, que se a gente reduzir bastante nele, ele vai ser um tchá, né, que a gente vê baixo e puxada, um tchá, um tchá, um tchá. Esse mesmo ritmo aparece em várias culturas do mundo com nomes diferentes. E aí, eu me baseei em quê? Como eles existem se diretamente eles nunca se comunicaram? As coisas estão postas. Então, não existe ignorar um pattern no seu instrumento. Você pode estudar ferramentas, que é o que a gente chama de vocabulário, e, mais recentemente, a gente tem desenvolvido materiais de vocabulário dentro da linguagem do choro, que você pode usar uma pattern do jazz também, mas precisa falar a língua do choro, né? Pode ser uma mistura, mas precisa falar a língua do choro. E o Mário Seve tem um livro que é muito legal, que é de vocabulário, que é uma ideia parecida com patterns, né, que é baseado no fraseado melódico, e você toca no seu instrumento. Se você ouve... Se isso não é uma pattern usada pelo Pixinguinha com propriedade na composição dele, eu não sei o que isso é. Está na melodia. E se eu não imito a melodia, eu não improviso. Se eu não me baseio nela, eu não improviso. Então, eu acho que é basicamente por aí. Assim, é legal quando você perde a consciência, saca? Acho que um ponto de se improvisar na linguagem do choro é legal quando você começa a abstrair. Você não começa a pensar, vou usar essa pattern agora, vou usar essa combinação de sons. Simplesmente você ouve na sua cabeça e transfere para o seu instrumento, que
Pode ser uma coisa que você tem a sensação que está fazendo na hora, ou uma coisa que você... Eu faço muito isso. Eu acompanho, por exemplo, isso é uma coisa que eu deixo muito clara nas minhas redes, na minha fala. Definitivamente, a minha maior influência no meu play, na minha forma de tocar, é a Nat Cohen. Isso é... Quando eu entrei em contato com o trabalho dela, eu achei ela, além da música maravilhosa que ela é, a energia maravilhosa que ela transporta, uma mulher ocupar aquele espaço produziu muita identidade para mim, sabe? E eu comecei a acompanhar tudo dela, a ver todos os vídeos, a achar uma frase interessante e parar. Que frase é essa? Que harmonia está acontecendo aqui? É um padrão legal. Aprendi esse padrão. E, de repente, vem. Às vezes é uma coisa que eu escutei ela tocando com o Louis Armstrong Centennial Band, que é uma banda de música Dixieland. Não importa. Música é música. As ideias estão ali. Se me inspira, se me transporta, por que não usar? Caetano, a gente está com o tempo super curto agora, por causa do... Na verdade, a gente estourou o tempo, já acabou, mas ainda assim, vou fazer eu mesma a pergunta do Paulo Sérgio Santos, porque também acabou a bateria dele, acabou saindo da sala, voltando, enfim. Mas vou te pedir para responder muito brevemente, porque a gente ainda tem o maravilhoso Zé Pitoco e o maravilhoso Johnny falando de carimbó. Bom, a gente já teve um pouquinho com eles, vai ser muito legal. Mas a pergunta do Paulo Sérgio Santos é a seguinte: se você acha que o choro de 30 anos atrás não estava mais próximo da música erudita do que do jazz? E ele diz isso porque ele diz assim: eu herdei o material do Abel Ferreira e constatei que tinha muita coisa, como métodos, como o closer e conceitos do Weber, dentre outras obras do gênero. Você vê alguma incompatibilidade entre choro e música erudita? De forma alguma. De forma alguma. O choro, como eu falei no início, para mim, é uma língua, é uma forma de ver a música. Se a gente falar que existe uma incompatibilidade, a gente nega autores como Radamés Inátali e Heitor Villa-Lobos. E é impossível não notar o quanto eles influenciam e são influenciados pelo choro. Você tem, por exemplo, a Suíte Retratos, que é uma peça famosíssima do Radamés Inátali, que é escrita para o Jacó do Bandolim, que é um solista de música popular, de choro, em homenagem a outros compositores maravilhosos do choro, tocada com orquestra de câmara, que tem texturas tão ricas quanto qualquer concerto de Mozart, de Weber, e, ao mesmo tempo, usam as frases e o ambiente do choro, a ideia do choro, como semente da musicalidade daquele processo. Então, para mim, o choro é uma forma de ver as coisas. E eu acho que isso vai mudando com o tempo, assim como o jazz muda, né? Só que com o jazz a gente tem tudo mais mapeado e muito localizado, né? Você tem jazz anos 20, 30, uma coisa, swing, depois bebop, enfim. O choro também tem essas coisas, só não tem nome. Então, quando você ouve o Abel Ferreira, talvez a vivência dele coincidisse mais com esse ambiente da música clássica, por época, por oportunidade, e, obviamente, ele está sendo influenciado por isso. E eu também adoro música clássica, eu também já tive experiência solando com orquestra, tocando em orquestra de música erudita, e ótimo, lindo, isso transforma minha música também. Mas o meu tempo é o tempo do YouTube, o meu tempo é o tempo da internet, o meu tempo é de pesquisar aqui sobre todas as culturas do mundo, como eu fiz no meu disco Cartografias, que tem o choro como base, mas que traz influência da música oriental, que traz influência da música latina, combinação. E talvez fatalmente seja assim com o jazz, né? Se você ouve o show do Choro Aventuroso no Jazz at Lincoln Center, é choro, é jazz. Eu vou encerrar essa fala com uma coisa que eu vivi e vivo na minha experiência, que é o seguinte: desde que eu comecei a trabalhar com música, eu vou muito às rodas de choro, mas vou também às jam sessions, né, que seria a roda de choro do repertório jazzístico.
E sempre, agora que as pessoas estão conhecendo mais o meu trabalho através das redes sociais, diminuiu um pouco, porque elas estão entendendo qual é o babado. Mas sempre que eu ia a uma roda de choro onde as pessoas não me conheciam, eu tocava da forma que eu achava bonito, e no final a pessoa falava assim comigo: poxa, legal, parabéns, adorei o seu som. Mas você toca jazz, né? Aí eu falei: toco. E quando eu ia jam session, mesmíssima coisa. Tocava: poxa, legal o seu som, mas você toca choro, né? Eu falei: claro, toco. E aí fiquei pensando, como é isso, né? E, na verdade, esse é o meu caminho. Eu sou um produto de todas essas fusões. Então, se música erudita, se jazz, a gente tem que tocar o que fala mais ao coração, o que te abraça e o que faz você voltar para casa com um sorriso no rosto. Caetano, muitíssimo obrigada pela essa aula tão linda. Obrigada a vocês, gente. Vocês foram maravilhosos. Obrigada a todo mundo. Bravo, muito bom. Um abraço, Caetano. Valeu, querido. Aqui veio o som de todo mundo agora. Arrasou. Parabéns. Seu fã, Caetano. Muito bem, Obrigada, professor. gente. Obrigada. Bravo! Muito show. Muito Maravilhoso. abraço. Eu sou canceriano, não faz isso comigo não, vou chorar. Muito bom, parabéns. Gente, segue Oi, no Tcholito. Instagram, gente. Caetano Faz a Bravo. gente se apaixonar pelo choro. Que lindo, obrigada. Pode levar Comecei a estudar choro agora, hein? Abraço, Caetano. Eu vou começar a estudar choro. Obrigado, parabéns, hein? Obrigado, gente, obrigado. Muito incrível, mesmo. Tem nem palavras assim. Obrigada. Pode levar você para casa? Como é que é? Pode levar você para casa? Pode. Tendo um cantinho para mim aí, um colchão no chão, uma esteirinha. Eu vou. Pode me aguardar. Pode me aguardar, por favor. Vem pro Nordeste, meu amor. Vem pro Nordeste, a gente quer aqui. Adoro! Eu amo esse lugar, você não tem noção da saudade que eu sinto. Uma das memórias musicais mais lindas da minha vida é em Recife, e assim, eu amo o povo desse lugar, povo que sabe acolher, povo que sabe receber a gente, povo que sabe votar, é tudo para mim. Uhul!